Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Que alegria, estamos juntos aqui mais uma vez para escutar a palavra de Deus. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Olha que interessante, é isso que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje. Será que nós temos medo? Medo do que você tem? Quais são os seus medos? E aqui Jesus está pedindo para que nós não tenhamos medo. Vamos escutar o que ele tem para nos dizer, para que assim possamos refletir e também trazer para o nosso dia a dia essa experiência da palavra de Deus. E aqui você faz isso. Todos os dias estamos aqui, levando a palavra, anunciando a boa nova, de grão em grão, como nós falamos, nós vamos levando a palavra a todas as pessoas. Então, por isso que eu quero te agradecer. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. É uma alegria estarmos juntos, porque ouvindo a palavra nós vamos aumentando a nossa fé e vamos conhecendo mais a Jesus. E é por isso que eu te peço, fique aqui, para que assim possamos escutar a palavra e deixar com que ela penetre no nosso coração. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, conectados na fé, levando a palavra de Deus a todas as pessoas que querem ouvir essa palavra. E o evangelho que vamos escutar é de Mateus capítulo 10, versículos de 24 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Olha que frase interessante, porque Jesus está nos chamando a atenção de uma realidade que, para nós hoje, fica até um pouquinho complicado de nós compreendermos isso, mas para os discípulos, Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês vão para o meio das pessoas, não tenham medo das ações que vão ser contrárias a vocês. E Jesus também está dizendo isso para nós, porque muitas vezes nós somos chamados a sermos evangelizadores, a anunciarmos a palavra de Deus, e a gente fica com um certo receio. Ficamos meio que com medo de dizermos a verdade, de falarmos a partir daquilo que a palavra de Deus nos pede, e assim a gente fica receoso. E aí Jesus já começa dizendo, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ou seja, a única verdade é o próprio Jesus. Então, se eu estou falando a partir de Jesus, eu, mesmo que eu seja punido por causa disso, eu não devo temer. Eu devo ter consciência e firmeza nas minhas decisões e falar aquilo que é a verdade. E a verdade é única, é Jesus Cristo. E aí então o próprio Jesus vai descrevendo isso para nós. E ele fala por 3, 4 vezes: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Por quê? É melhor que nós percamos o nosso corpo físico do que perdermos a nossa alma, como Jesus diz aqui para nós. E é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça, na nossa realidade, para que nós não criemos situações de não falar da palavra de Deus. Aí eu te pergunto, você tem falado da palavra de Deus ou você tem medo de anunciar Jesus? Isso que eu quero que você responda. Olha o que nosso Senhor disse aqui, olha. Ele vai dizer assim, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. É isso que Jesus está apresentando para nós.
E depois ele diz, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, que é o pecado que nos leva para o inferno. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. O que nós estamos temendo? Nós estamos temendo morrer, o corpo físico, ou perder a nossa alma? Qual dos dois medos que você tem? Então, por isso que o Evangelho de hoje nos apresenta isso com muita clareza. Eu vou até repetir isso para que a gente guarde no nosso coração. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porque a nossa alma é divina, a nossa alma é de Deus. E foi Ele que nos deu a graça da alma, de estar esse Espírito que habita em nós. E é por isso que nós precisamos lutar constantemente para que nós não percamos a nossa alma. E não tenhamos medo disso, porque das mãos de Deus nós saímos e é para as mãos de Deus que nós vamos retornar. Por isso que o Evangelho aqui, que nós acabamos de escutar, é muito interessante. Depois, lá no finalzinho, ele vai falar de novo isso. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei diante dele, diante do meu Pai que está nos céus. E aí o próprio Jesus faz ao contrário. Se nós temos confiança em Jesus, ele vai nos proteger, ele vai nos salvar, ele vai nos dar a graça da salvação eterna. Agora, se nós não nos declararmos aqui e agora, já nesse exato momento, diante daquilo que Jesus quer de nós, ele também não se declarará ao nosso favor. Por isso, então, meus irmãos, para terminar a nossa conversa, eu quero que você tenha consciência disso e pelo menos procure refletir durante o dia de hoje, né? Se você tem medo de perder o seu corpo físico. E aí eu te pergunto, e a sua alma? Ela será salva em Jesus, sim ou não? E se você perdesse a sua alma? Quero que você pense. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua participação. E como eu digo todos os santos dias, muito obrigado por me deixar entrar na sua casa, por me deixar fazer parte da tua vida, por me deixar ser esse anunciador da palavra de Deus para você e toda a sua família. Muito obrigado. Que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.